Oi, gente! Olha, antes de a gente passar o vídeo aí, eu queria lembrar vocês que nós já começamos com o podcast. Foi pedido de vocês. Vocês pediram muito para a gente fazer o podcast, então vai lá, confere, Professor Tamuia, para a gente poder agora ter uma audiência boa dos nossos debates aqui. O podcast do Professor Tamuia, não deixe de acompanhar lá. Vamos para o vídeo. Hoje eu vou fazer o debate sobre um tema um tanto polêmico. Irei falar sobre liberdade e igualdade. Como essas duas coisas têm muita dificuldade em andarem juntas. Acompanhe a gente para entender por que é tão difícil juntar igualdade com liberdade. Vamos lá. É isso aí, gente. Recentemente eu gravei um vídeo falando por que eu me posiciono politicamente, ideologicamente na direita. E aí muita gente argumentou lá dizendo da seguinte maneira: ah, professor, eu sou de esquerda e defendo os mesmos princípios. Eu queria gravar esse vídeo não para criar cisalhamento, já que essas pessoas foram muito respeitosas e muito educadas também no posicionamento. Mas a proposta do canal é debater ciência e fazer isso de uma maneira aprofundada. E para debater ciência a gente precisa ter uma base epistemológica. E a base epistemológica é o fundamento filosófico. O fundamento filosófico tem a ver com o estudo aprofundado, a lógica, o questionamento de tudo que estamos envolvidos. Então, para a gente entender direita e esquerda, a gente vai começar o debate lá na Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, vocês devem lembrar, o pessoal que era mais revolucionário sentava à esquerda. O pessoal que era revolucionário, mas não era revolucionário assim, para querer as mudanças imediatas, a coisa radicalmente transformadora, ficava mais à direita no parlamento francês. Depois de todo o debate revolucionário que existiu, a bandeira carregou ali, com as três cores da bandeira francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade tem a ver com a unidade do Estado Nacional, né? Com uma união maior que se faz necessário dentro da ideia de uma pátria. Mas o debate que nós precisamos fazer aqui é por que igualdade não casa com liberdade. E para isso, para que a gente possa entender melhor, eu vou exemplificar o meu próprio contexto de vida juntamente com meus filhos. E, evidentemente, isso não quer dizer que esse exemplo abarca também as questões ligadas à economia. Mas aí fica fácil, uma vez que a gente entendeu por que um princípio não abarca o outro, como é que se correlaciona igualdade com a economia ou a liberdade com a economia. E eu gostaria de deixar claro que, para as pessoas que se posicionam mais na esquerda, seja ela de orientação marxista, seja ela aquela esquerda iluminista de orientação francesa, esse pessoal, eles defendem, eles têm como princípio maior a igualdade. Ainda que para isso, né, e aí isso só vai mudar nos extremos, ainda que para isso, para que haja uma igualdade, para que não haja grandes diferenças sociais, principalmente no plano econômico, a gente precisa tirar por meio de impostos ou por meios diversos de quem tem mais. Né? Quem tem mais, de alguma maneira, precisa pagar mais imposto, precisa, de alguma forma, contribuir socialmente de uma maneira diferenciada. Essa é uma das formas que se coloca nesse modelo. E, evidentemente, nem todo mundo, e eu acredito que a maior parte que está me assistindo, não concorda em tirar de quem tem mais a força, como foi feito na Revolução Russa, em que se matou as pessoas que tinham mais recursos, na ideia de que se daria isso ao proletariado. Né? Então, esse não é o ponto que nós iremos trabalhar aqui, mas eu quero que fique bem claro e bem assimilado que o processo fundamental defendido pela esquerda, seja ela de orientação francesa, seja ela de orientação marxista, é a igualdade. Já o princípio defendido, na maior parte dos casos, pelas pessoas que estão na direita, embora isso tenha diferenças nas configurações de cada país, mas a direita do Brasil,
ela defende um princípio que se associa com a Revolução Francesa na ideia da liberdade. Por isso que os Estados Unidos, como centro do capitalismo, é um país que coloca a ideia da liberdade como ponto-chave. Mesmo que para isso, por exemplo, para se defender a liberdade, eu respeito a liberdade do outro de poder se armar e se defender. O Estado seria limitado até um determinado ponto para fazer intervenções na vida do sujeito. Então a liberdade seria o princípio fundamental. E o debate que nós propomos aqui é por que uma coisa não junta com a outra? Por que uma coisa tem tanta dificuldade de fundir com a outra? Bom, eu vou começar aqui. Veja só. Eu tenho 8 filhos até o momento. E digamos que os meus filhos homens eu determino da seguinte forma: eu quero que vocês sejam exatamente iguais a mim. Iguais. No modo de se vestir, deixando o cabelo grande. Eu quero que vocês sejam iguais na maneira de falar. Eu quero que vocês sejam iguais em todos os sentidos a mim. Bom, primeiro eu vou ter dificuldade, de fazê-los iguais. Mas exigindo a igualdade, um dos meus filhos pode se levantar e dizer: pai, mas eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser influenciado por outras coisas. Eu gostaria de desenvolver um modo particular de me vestir. Eu gostaria de desenvolver uma forma particular de colocar o meu cabelo. E aí eu queria liberdade para isso. Eu não quero ser igual. É isso mesmo que estou colocando para vocês. A liberdade, na maior parte dos casos, ela anula a igualdade. Para que haja igualdade, eu não posso dar liberdade ao outro de ser do jeito que ele é. No momento que eu libero o outro para se afirmar do modo que ele é, eu tenho aí o princípio da diversidade instalado. O princípio mais comum na natureza, a diversidade. A diversidade que está presente em todos os lugares e que, graças a ela, nós evoluímos e chegamos até onde chegamos. Esse princípio de liberdade ele é fundamental e ele é defendido arduamente pelas pessoas que se fundamentam nas bases darwinistas de compreensão da realidade. A liberdade para a gente, então, é fundamental, embora muito criticado. Quando estou falando de liberdade, não estou falando que não possa haver nenhum processo de intervenção do Estado. Mas no momento que o Estado intervém fortemente com a ideia de que é preciso instalar a igualdade a todo custo, então aqui eu já estou dentro de um outro modelo ideológico epistemológico. Eu não sei até que ponto estou sendo claro para as pessoas que são envolvidas pelo discurso mais orientado pela esquerda, que ao longo da história da humanidade degringolou com muita facilidade para ditaduras, embora se argumente da seguinte maneira: também existiram ditaduras de direita. E o argumento fundamental de dizer que existiram ditaduras de direita é simplesmente porque foram militares que assumiram o poder, não necessariamente com um plano ideológico bem montado no fundo. E aí, sempre que os militares, como no caso do nazismo, como no caso do fascismo, como no caso do governo de Pinochet, assumem o poder, alguém vai dizer assim: isso também é direita, isso também é um governo de direita. É verdade, podemos configurar como um governo de direita, mas não é um governo de direita que defende a liberdade. Então aqui eu estou sendo bem claro, o princípio que eu defendo é a liberdade. Embora a liberdade seja um mito, embora a liberdade não seja uma realidade absoluta, porque somos influenciados por todas as coisas, porque somos condicionados, e quando falamos condicionados, eu sou fruto da relação contingencial que eu estabeleço. Então, de fato, eu não sou livre para decidir a forma que sou. De fato, eu não consigo definir, isento de qualquer outra coisa, o que de fato sou. Mas, mesmo assim, a liberdade para poder decidir, a partir do seu fluxo histórico, a partir daquilo que você é capaz de analisar, quando se perde a ignorância, quando se percebe que você é capaz de analisar quais são as coisas que te influenciam, essa liberdade, para mim, é fundamental. A liberdade de deixar o outro discordar de mim, a liberdade de deixar o outro ser diferente do que eu sou. Essa liberdade, para mim, deve ser defendida e é por isso que me posiciono como um guerreiro que defende sempre a liberdade. Um abraço.